Às vezes eu me pergunto se as grandes corporações medem o valor do ser humano por qual é a sua capacidade de consumo. Se a existência humana é medida pelo potencial de fazer a roda dos ratos girar. Esse vídeo é sobre a matrix do consumismo. Lembrando que existe uma diferença entre consumo consciente e consumismo cego. Eu sei, grandes empresas geram empregos. Produtos inúteis que estragam rápido e que devem ser substituídos logo fazem a economia girar. Mas esse vídeo é sobre o ponto de vista individual, ou seja, nesse momento eu não analiso a sociedade, e sim o indivíduo. Deixe um Ecopini, tô aqui. Bem-vindo, hoje eu falo de Goiânia. Esse aqui é mais um da série Modernidade Líquida. Nessa série eu não poderia deixar de falar do consumismo, mas antes de falar do consumismo, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, não estou falando que o consumo é uma coisa boa ou ruim. É claro que se não existisse consumismo, se as empresas não estimulassem as pessoas a consumir, as pessoas ficariam sem emprego. Então, essa é uma coisa óbvia. Mas você está aqui para sair da Matrix, ou para ser menos afetado por ela. Então cabe a você ficar de olho em como as empresas induzem você a consumir coisas que você não precisa. E até as coisas que você acha que precisa, talvez foram desejos implantados em você, para que elas vendam e seus produtos circulem cada vez mais e cada vez mais rápido. A outra coisa que eu tenho que falar é que existe uma diferença entre consumo e consumismo. Eu sei que aqui tem gente que não entende nada de nada e vai falar: Copini, mas você está gravando esse vídeo com uma câmera cara, está usando roupas, por que não está morando no mato fazendo fogo, batendo uma pedra na outra, né? Mas a questão é que existe uma diferença brutal, existe um abismo entre o consumo e o consumismo. O consumo é você consumir as coisas que você acha necessária para você comprar, seja até um objeto de desejo, mas que seja um desejo consciente. Enquanto que o consumismo é você comprar algo que foi induzido, é o excesso, né? O consumismo, ele é sinônimo de um excesso, é você comprar coisas que você não vai usar, ou seja, comprou coisas baseado num desejo, e esse desejo ele morre a partir do momento que você tem posse sobre aqueles produtos, e se vai usar ou não é outra conversa. E depois que esse desejo morreu, vem um outro desejo de outros produtos, é sempre um desejo depois do outro. E esse desejo que existe em você, ele foi educado, você foi educado pelas empresas desde a sua infância. Bom, antes de estar fazendo esse vídeo aqui, eu acabei de ler que a empresa Mattel, ela lucrou 1,6 ou 1,7 bilhões de reais somente com o produto Barbie no ano de 1996, e que eles usavam de estratégias para as crianças, para fazer com que elas fossem educadas a consumir cada vez mais quando crescessem. Por exemplo, uma dessas estratégias são estratégias de mercado que hoje são comuns, né? Mas não para crianças. Você entregar a Barbie usada, e nisso você tem desconto na compra da próxima Barbie. E quanto mais Barbies você entrega, mais desconto você tem. Ou seja, uma criança daquela época não necessitava de 6 Barbies, uma menina, uma criança, apenas de uma. Então aí está a diferença entre o consumo e o consumismo. E isso é uma coisa necessária que você saiba se você quer falar aqui de tomar pílulas para sair da Matrix. Não se fala em sair da Matrix sem falar da Matrix do consumismo, sem cair num viés político, porque se cai num viés político o negócio fica chato. Nós não estamos falando nunca aqui a nível social ou global, estamos sempre, em todas as situações, falando ao nível de indivíduo, o que é melhor para você como pessoa e não para você e sua sociedade como sociedade. Existe um esquema bem óbvio, mas que muitas pessoas não entendem ou não levam em conta, né? Fazem de conta que não entendem, que é como as empresas precisam distribuir os seus produtos. O esquema que o mundo funciona hoje, ele faz com que grandes empresas tenham que ter um giro rápido, ou seja, têm que criar produtos, e esses produtos trazem necessidades de produtos complementares ou são criados com uma obsolescência programada. E essa palavrinha bonita, o significado dela, talvez alguém não entenda, são objetos que foram intencionalmente feitos para ficarem obsoletos em um ano, sei lá, 6 meses. Celulares
de marcas mais ruins são um bom exemplo disso. Eles ficam velhos logo, você tem que trocar e é isso mesmo que eles querem, né? É exatamente assim que eles foram criados, é a intenção deles, que você troque, que você compre cada vez mais e isso dá mais lucro para eles, que você compre mais com um ciclo mais rápido. Então essas grandes empresas e as pequenas também têm que usar de uma tecnologia avançadíssima de marketing e publicidade. Todo esse marketing e publicidade está extremamente avançado e que são capazes de mapear todo o seu pensamento, criando desejos em você e você não sabe disso, desejos que dizem para você que você precisa de determinados produtos, induzindo você a comprar. E a grande sacada deles gira em torno do ego, gira em torno especificamente da identidade, induzindo você a comprar produtos para construir uma identidade. É como se, na verdade, não é o mercado dos celulares, o mercado das roupas, o mercado dos carros, é o mercado do eu, é a vaidade do ego, é o mercado da construção de identidade. Como o mundo hoje está muito rápido, as pessoas trocam de identidade muito rápido, elas mudam quem elas são de maneira muito rápida. Elas não aguentam ficar por muito tempo sendo as mesmas pessoas, porque o mundo muda e força as pessoas a mudarem também. E um dos argumentos de mudança é a compra de produtos, principalmente roupas ou cortes de cabelo, ou para as mulheres maquiagens, cirurgias plásticas, que antes as cirurgias serviam apenas para trabalhar com pessoas desfiguradas, com algum problema de nascença ou alguma coisa muito grave, sei lá, coisas de guerra. Hoje não, hoje são para as pessoas tomarem o rosto delas da forma que elas quiserem. Claro, pagando caro para isso, mas isso já é possível hoje em dia. Isso está totalmente ligado e atrelado à mudança da individualidade. Então, existe um argumento muito forte em você construir o seu eu através de produtos. Tu se inserir em bolhas sociais através de posses materiais. E eu não estou nem falando de ostentação, eu estou falando muito aqui das coisas simples. Então, outro fator muito importante é esse agorismo. Não se trata aqui do carpe diem ou viver no agora, mas sim desse tempo que não é nem linear e nem cíclico. É um tempo, digamos assim, pontilhado, em que as pessoas vivem no agora, só pensando no agora, esquecendo do passado, do futuro. É uma coisa mais da geração mais nova que faz com que as pessoas tenham uma urgência de prazeres. Tudo é muito rápido no sentido de eu preciso sentir prazer agora, eu preciso satisfazer as minhas necessidades agora eu vou lá e compro, agora eu olho, eu entro num shopping e aquele monte de luzes, monte de cores e música e enfim, faz com que eu me torne suscetível à compra de produtos que 50% deles, também não vou ser radical aqui, mas 50% deles eu não preciso e os outros 50% eu até preciso, mas não vou usar tanto quanto eu deveria usar, e quando eles ficarem velhos eu já vou ter comprado vários outros e, enfim, não se trata de uma necessidade real de comprar uma coisa, mas sim de uma necessidade de criar minha identidade em cima disso, ou satisfazer uma necessidade temporária do meu eu, de encontrar o meu eu no meio desse mundo confuso. E na questão das empresas, a grande raiz disso tudo não é vender produtos, mas transformar o consumidor em um produto. Então você se engana se pensa que o produto é o celular, é a camiseta, é as coisas materiais. O produto real é você, sou eu. O produto é o consumidor. Então o potencial de consumo é um produto. Eles enxergam as coisas de uma maneira bem invertida. Então é o quanto uma pessoa é capaz, está propensa a consumir ao longo da vida dela. As empresas pensam, quando vendem uma camiseta para você, alguma coisa, quanto esse cara vai gastar na minha empresa ao longo dos anos? Ele vai comprar só uma camiseta na minha loja ou ele vai voltar para comprar várias e várias outras? Ele vai comprar também uma bermuda que combine, um tênis, enfim. As propagandas vão dizer para você, olha, você precisa disso para ser que nem esse cara. Quando eu falo de você se tornando um produto, parece que eu estou exagerando ou trocando palavras para que a minha oratória fique mais atraente, mas não, é real. Vamos pegar como exemplo de redes sociais. Existem em cada empresa de uma rede social várias e várias equipes que servem somente para estudar o cérebro humano e descobrir novos mecanismos para tornar você cada vez mais viciado. Você vale mais para eles ficando 4 horas por dia em uma rede social do que uma pessoa que fica 2 horas, por exemplo. Uma pessoa que não tem interesse em redes sociais
bom, essa pessoa não tem valor nenhum para eles, esse produto / pessoa não tem valor para eles. Então estuda-se como transformar as pessoas em robôs viciados naquilo. Como que são os mecanismos? Sempre através do ego. Há 2 anos atrás eu não falei em vão do ego. Eu tenho um plano de conteúdo a ser traçado aqui. Enfim, esses mecanismos do seu ego, da sua identidade, eles se baseiam sempre na comparação e na construção da tua identidade. Tudo gira em torno disso e por isso que é tão importante conhecer a si mesmo, conhecer o seu eu, saber quem ele é. Porque você entra na sua rede social, que é tipo um açougue de seres humanos, e compara as formas do corpo das pessoas, a roupa que elas estão usando. Então é consumismo sobre consumismo, não consumo, consumismo sobre consumismo. Eu nunca estou dizendo para você não consumir mais nada, nem mesmo as redes sociais, consuma com consciência, porque deixar tudo de lado também é inconsciência, é outra Matrix sendo criada. Voltando ao assunto, as pessoas pegam você através da comparação que você faz com as outras pessoas. É sempre a raiz, o seu ponto fraco é sempre o seu olhar sobre si mesmo, a sua insegurança sobre si mesmo, de tu se achar feio, nunca se achar bom o suficiente. Então, de um lado eles estão colocando produtos que se você comprar você vai ser bom o suficiente, de outro lado eles estão falando você nunca será bom o suficiente. Então eles têm que vender a confiança, mas ao mesmo tempo sustentar a insegurança, né, que você tem sobre si mesmo. E cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo e não dá para postar muitos vídeos muito longos aqui. Então eu teria muito mais coisa para falar sobre a Matrix do consumismo e como torna as pessoas imbecilizadas, as pessoas como simplesmente potencial de consumo, né? Seres humanos tendo a sua existência baseada em fazer a roda dos ratos girar. Então, quem sabe eu fale mais aí num outro vídeo, quem sabe eu grave uma aula algum dia organizando melhor esse conteúdo, porque ele é complexo e profundo. Muito obrigado pela atenção, deixa o like, deixa o i, opine, tô aqui e até mais.